Com a morte de Tancredo Neves, eleito pelo Colégio Eleitoral, Sarney não ia assumir. Inclusive, eu era soldado do Exército nessa época e o general Newton Cruz falou que o Brasil que não assumiria. E eu vim para Brasília, eu estava em Cristalina, Goiás, vim para Brasília para participar da história ativamente. Sarney não tinha apoio, mas mesmo assim ele foi eleito e aí ele tomou posse na marra, atravessando uma grave crise, né? Tentamos planos econômicos para tentar sair da crise, né? E aí as crises se agravavam, plano cruzado 1, cruzado 2, plano verão, todos os planos, uma inflação de 1.800%. Então, é um governo dificílimo. Entrou quem? O Collor. O Collor vem, né, eleito pelo povo, bonitão, né, lutador de judô, playboy aqui de Brasília, junto com o Luiz Estevam, uma galera aí, né, o Paulo Otávio, e ele foi eleito, e aí ele é midiático, caçador de privilégios, né, cheio de é eleito. Só que ele começa a governar e já confisca logo a poupança da galera com a Zélia Cardoso, né? Essa história aí a gente já conhece mais próximo da gente aqui, né? E aí, só que o homem estava cheio de irregularidade no seu governo e aí se reuniram aí o Congresso, porque ele não quis governar com o Congresso, no presidencialismo de coalizão, aí ele foi impeachmentado, né? Não tem como, porque se você não consegue ser político, não pode entrar na política. Se você não consegue governar com os partidos, você não vai governar, né? Então aí ele não tem a força de uma base parlamentar e sofre o impedimento, né? Que é um instituto também americano, né? O impeachment. E aí veio o governo Itamar, que veio assumir. Mineirinho também, nacionalista, né? Enfrentou uma crise econômica, mas tentou fazer uma passagem à estabilização econômica quando ele passa para o primeiro ministro da Fazenda, o Fernando Henrique. E o Fernando Henrique traz o pessoal da USP, o pessoal da Unicamp, para estabelecer ali uma relação de econômica, para encontrar um equilíbrio para o Brasil. E ele vai e estabiliza as conquistas do governo Itamar e implanta aí o que nós chamamos de governo do plano Collor. Né? Desculpa, o plano real. O plano real. O plano real estabiliza, e aí, se ele estabiliza, o sociólogo foi eleito. Se o Fernando Henrique estabilizou junto com o Itamar, quem foi eleito foi o Fernando Henrique. Porque ele trazia uma visão de centro-esquerda, junto com os partidos políticos. E aí, ele implanta, só que ele implanta um processo de privatização. E aí, aí mandou que não se lembrem do que eu escrevi. Todos os livros que ele escreveu sobre sociologia, esqueçam que eu escrevi, que eu vou governar. E para governar ele teve que ceder aos partidos políticos, né? Governou pelo mandato bem, aí no segundo ele já sofreu, né? E aí ele deu uma segurada na inflação, né? E depois de muita luta, o governo Lula já tinha perdido para o Collor, já tinha perdido 2 vezes para o Fernando Henrique. O governo Lula assume o poder depois de 3 eleições. Na 4ª ele ganha. Mas para ganhar ele teve que se unir a quem? Aos empresários, aos políticos. Ele teve que se comprometer, abandonar algumas pautas e entrar outras. E aí o governo Lula manteve a estabilidade econômica, né? Se envolveu em várias crises com o Congresso, mensalão, compra de votos, né? E aí uma política internacional com aproximação dos BRICS, Rússia, China e Índia, criou o UNASUL, que a ideia do Lula era fazer uma política sul-sul, fugir um pouco dessa política norte-norte aí, que acaba tirando o Brasil da ordem internacional, né? E aí o Brasil tem um crescimento econômico interessantíssimo, políticas econômicas de inclusão, ProUni, Minha Casa Minha Dívida e outras políticas aí que fizeram muito resultado, e depois, né, passa o governo para Dilma. Tudo com base parlamentar, de 12, 13 partidos, assumindo e organizando o Brasil. Então a Petrobras era governada por um partido, a Caixa Econômica por outro, é assim como o governo Bolsonaro faz agora. Não faz diferente não. Só que a Dilma ficou
primeira mulher eleita, ficou 4 anos, conseguiu governar razoavelmente, tinha problemas que o Lula deixou para ela conseguiu superar, mas no segundo mandato ela já não governou. 2014 já veio aquelas passeatas dos black blocs, do Brasil, dos amarelinhos, o pessoal dos amarelos, e aí enfraqueceram o governo da Dilma. O Cunha, que vocês conhecem aí, essa história já mais recente, ele chega ao poder e inviabiliza o governo da Dilma. Então, 2014 a 2016, a Dilma não governou. O presidencialismo de coalizão não funcionou. Até o próprio PT deixou a Dilma na cova dos leões. E ela sofreu o processo de impeachment. O presidencialismo de coalizão não funcionou. Porque quando não funciona, crise. Quem assumiu? O Temer. O Temer, que era muito traíra, ficava apunhalando a Dilma, né? Ele ficava só para trás, não tinha espaço, mas quem estava controlando todo o centrão e os partidos políticos era o Temer por baixo dos panos. E ele assume o poder, já que ele era o vice, nós votamos, eu fui de esquerda, votei no Temer, o Temer assume, faz 2 anos de governo, cheio de problemas de corrupção, quase foi preso, aquela confusão toda, ele cheio de problemas, mas ele consegue governar e passar o governo para o Jair Bolsonaro, que é um governo de ultradireita. Um governo de ultradireita. E aí a parte começam as reformas que vocês conhecem aí, reforma trabalhista, reforma da Previdência, reforma terceirização, e o Brasil entra numa discussão, e cada vez mais com problemas estruturais. Daqui a pouco a gente continua.